quer ver. Olá, muito bom dia. Este é o programa 70x7. Em março de 2011, Paris acolhia a primeira iniciativa do Átrio dos Gentios. Agora foi a vez de Portugal. Nestes dias marcados pela crise, debateu-se a esperança, o valor da vida e da necessidade de resolver as pequenas questões para se encontrarem soluções para as questões fundamentais. Guimarães e Braga acolheram a iniciativa do Conselho Pontifício da Cultura do Vaticano para promover o diálogo entre crentes e não crentes. Cristo abateu o muro de separação que dividia aqueles dois povos para criar dos dois um só homem novo, fazendo a paz e reconciliando ambos com Deus. O muro divisório a que o apóstolo Paulo se refere existia para separar os átrios do Templo de Jerusalém. Ele estava dividido em 4 átrios: dos sacerdotes, dos homens, das mulheres e dos gentios, ou seja, aqueles que, aos olhos dos hebreus, eram os pagãos, os não crentes. Na esteira desta imagem, Bento XVI, em 2009, refere que a Igreja deve abrir uma espécie de átrio dos gentios, onde os seres humanos pudessem, de qualquer modo, agarrar-se a Deus sem o conhecer. Palavras que viriam a desencadear a criação do Átrio dos Gentios por parte do Conselho Pontifício da Cultura. O Átrio dos Gentios é, portanto, o lugar onde se procuram percursos comuns, sem atalhos, mas também sem diversões ou dispersões, onde a escuta é específica, mesmo na diferença de perspectivas. Em março de 2011, a iniciativa é inaugurada em Paris. Desde então, o Átrio dos Gentios percorreu várias cidades europeias, tendo chegado nos dias 16 e 17 de novembro a Guimarães e a Braga, respectivamente capitais europeias da cultura e da juventude. Chamar para a arena do diálogo as diversas áreas e vertentes do pensamento da sociedade, nomeadamente crentes, ateus e filósofos, para em conjunto oferecermos ao país uma nova maneira de pensar a organização da sociedade a partir de um indicador comum, o valor da vida humana. Uma nova maneira de pensar... Na sessão inaugural, no auditório da Universidade do Minho, Dom Jorge Ortiga lembrava que era chegado o tempo de uma terceira via de diálogo entre a inteligência da fé e a inteligência cultural. Uma vez que, mais do que converter, a Igreja deseja sair dos seus muros para dialogar com a cultura. No fundo, através desta iniciativa, é possível ajudar a manter vivo um dos aspectos da nova evangelização. Uma das dimensões da nova evangelização é a dimensão do diálogo com os crentes de outras religiões e os não crentes, mas que todos procuram, em clima de diálogo e no respeito às suas convicções, aquilo que é o culto do valor da vida, a afirmação do valor da vida. É uma das dimensões da nova evangelização e, portanto, para a Igreja em geral, neste caso para a Igreja Portuguesa, e nomeadamente para esta Igreja diocesana, é uma experiência única, uma oportunidade única, esta de poder ter aqui um Átrio dos Gentios.
O átrio em Guimarães e em Braga abriu as suas portas ao encontro e ao diálogo através de uma temática que, para além das crenças, solicita a todos a investigação, a reflexão, a discussão, acabando por ser um tema transversal para crentes e não crentes. O valor da vida. O valor da vida só se torna evidente se Deus existe. Por isso, seria bom que, se os crentes e não crentes quisessem viver como se Deus existisse, caso contrário, o mundo não funciona. Em Deus, caem os nossos muros de separação. Somos todos irmãos. Fazemos parte uns dos outros. Quando si parla della vita, invece, tutti siamo viventi e tutti abbiamo... Quando se fala da vida, todos somos seres vivos e todos temos consciência, uma certa liberdade, um desejo de colocar perguntas. Somos assim muito iguais. E a riqueza da pessoa humana, também neste caso, é dar respostas diferentes a perguntas iguais. É por isso importante escutarmos-nos, não necessariamente para partilhar a resposta do outro, mas para o escutar e ver nele valor. Mas sicuramente per ascoltarle e vederne valore. Um valor que o cardeal Ravasi reconheceu em João Lobo Antunes, quando ambos refletiam sobre o valor e o sentido da vida de cada ser humano. Para este médico do corpo, como se definiu a si mesmo, a vida só faz sentido se for digna de ser vivida, apesar de ser alguém que toda a vida procurou perceber o sentido do seu caminho, sabendo bem como é difícil conhecer o destino. A bênção maior que a minha profissão, tão velhinha já, confere aos seus praticantes é que há sempre uma função supletiva no ato de tratar, ou seja, onde falta, nós completamos. Assim, a minha dignidade só é realizável na tarefa de preservar a dignidade do outro. Mais do que uma reflexão sobre o sentido da vida, o Presidente do Conselho Pontifício da Cultura proporcionou uma reflexão de antropologia geral, iniciando o seu discurso com a definição da pessoa humana, para a qual utilizou 3 elementos: a face, os símbolos e a mente. Depois, através das palavras não de um cristão, mas de um crente, Gandhi mencionou 7 binómios da vida humana. L'uomo si distrugge. Primo. O homem destrói-se, primeiro com a política, sem princípios. Senza principi. Segundo, Segundo, o homem destrói-se com a riqueza sem trabalho. Senza lavoro. Terzo. Terceiro, o homem destrói-se com a inteligência, sem a sabedoria. Inteligência e sabedoria não são sinónimos. Intelligenza e sapienza non sono sinonimi. Quarto, o homem destrói-se com a economia sem moral. L'economia senza morale. Quinto, o homem destrói-se com a ciência sem humanidade. Scienza senza umanità. Sexto, a humanidade destrói-se com a religião sem a fé. O fundamentalismo ensina isso mesmo. Fundamentalismo insegna. Sétimo, a humanidade destrói-se com um amor vago, sem o sacrifício de si mesmo. Senza il sacrificio di se stesso. Tínhamos diante de nós duas grandíssimas personalidades, do professor João Lobo Antunes, um homem da ciência, que fala do seu próprio ofício como de uma liturgia plena de sacralidade, e depois poder ouvir o cardeal Ravasi, que é sempre um momento fortíssimo, porque é um cardeal romano que cita os escritores contemporâneos, que está muito à vontade para falar da música, da arquitetura. Muitas eram as mãos que ajudavam esta sala a ganhar vida. Aos poucos e poucos, o cenário estava pronto para receber um dos workshops. Eu acho que é uma questão cultural.
No Átrio dos Gentios, 6 foram os temas que quiseram ajudar a perceber como se equaciona a vida e como as diferentes artes expressam o valor da vida. Literatura, humanismo, ecologia, história, desporto, ciência. Em torno destas áreas, a questão de Deus nem sempre se colocou de igual forma, mas, entre todas, a mesma atitude de diálogo. Acho que somos todos crentes, queremos no que queremos, como eu disse, a arte é a minha religião e eu creio em alguma coisa, tenho fé, pronto, isso é o que é necessário. Portanto, o que eu senti é que não me senti à parte, não me senti fora, senti que fazia mais do que isso, senti que fazia todo o sentido eu estar aqui e partilhar. Não há um Deus para os cristãos, um Deus para os muçulmanos, um Deus para os animistas. Não. Há só apenas um e um único Deus. E nós vamos ter que interiorizar isso. E não é porque eu nasci em terras lusas e por ser católico que eu vou ter que ostracizar não só o animista, que nasceu nas florestas do Congo ou da Amazónia, ou o budista ou islamista. Não, eu acho que é fundamental esse diálogo permanente, justamente para acabarmos com várias chacinas. O fado é uma arte por excelência sagrada e profana e acho que o cristianismo também é por excelência uma crença sagrada e profana, que contempla sempre o que subjaz para mim o sagrado é o profano e muitas vezes acho que o cristianismo, atrevo-me a dizer, que também tem essa atenção, essa vigilância, esse respeito pelo profano. E o profano aqui não é, para mim, no que diz respeito ao fado, resumi essa minha definição do fado sagrado e profana com o verso da Maria Madalena que diz: quem por amor se perdeu não chore, não tenha pena, que uma das santas do céu foi Maria Madalena. Opiniões de crentes e não crentes que se cruzaram nesta iniciativa. No diálogo entre todos, a mesma preocupação. A procura de respostas sobre as grandes questões, neste caso, sobre o sentido da vida. Tendemos a esquecer o valor da vida humana e, noutras situações, perde-o às vezes em nome de algo mais valioso. Por vezes, dar um sentido à vida humana é mais importante do que a mera sobrevivência. Para alguns pode ser Deus, para outros tem muito que ver com as relações humanas, com a natureza, com os feitos da nossa própria vida, aquilo que fomos realizando, o legado que queremos transmitir aos outros. Portanto, a espiritualidade, enquanto experiência do que está para além de nós, é, digamos assim, o veículo para chegar às fontes de sentido da vida. A música foi uma das expressões do diálogo entre crentes e não crentes no Átrio dos Gentios. São Paulo foi o mensageiro ideal pelo conteúdo que transmite nas suas cartas. Acabei por perceber que o São Paulo era o vocalista ideal deste conceito, porque lendo as cartas aos Efésios, aos Gálatas, aos Romanos, há diversas passagens que apelam a esse derrubar dos muros. Hino interpretado também pela Orquestra Geração de Lisboa e Jovens Cantores de Guimarães. Um projeto que experimenta a valorização da vida através da música. Se soubesses como te agradeço, oh, meu servidor tão útil. E eu? A representação da peça Job, ou a tortura pelos amigos, foi outro dos momentos que subiu ao palco para questionar o sofrimento e para demonstrar que a alegria é a fonte de esperança. E não sei fazer outra coisa, senão amá-las. A peça foi escrita por Fabrício Adjades e ele, à partida, que tomou essa liberdade.
e com uma mistura das alegorias e imagens muito poéticas com os dias de hoje. Eu penso que faz todo sentido, porque é como também vivemos agora, temos que encarar as tecnologias, tudo o que está à nossa volta, todo este progresso, com o outro lado menos materialista e mais existencial, dos questionamentos, não é, de cada um de nós e do trato com o outro. Esta desumanização, humanizar a desumanização que a tecnologia de alguma forma acaba por nos trazer. As novidades do Átrio dos Gentios prendiam-se ainda com a apresentação de novos trabalhos que representam um prolongamento do diálogo entre crentes e não crentes. Entre debates, exposições, momentos musicais e perante uma adesão de mais de 2.000 pessoas, a pergunta impunha-se: que oportunidade pode equacionar este encontro organizado pelo Instituto de História e Arte Cristãs da Arquidiocese de Braga, em articulação com o Conselho Pontifício da Cultura, para a Igreja em Portugal? Esta ação é absolutamente fundamental. Tem ainda alguma coisa de os gentios estão fora, não entram e tal, mas isso é uma coisa histórica, não tem interesse nenhum. O que tem interesse é dizer: nós queremos saber o que é que vocês pensam, queremos conhecer qual é a natureza das nossas diferenças e vamos ver se temos ou não temos um ponto de encontro, porque afinal, tanto todas as religiões como os ateus, aquilo que querem é o melhor bem do homem. É certamente uma forma de atuar que abre caminhos para a própria Igreja, porque nós vemos que só a Igreja é capaz de unir gente tão diversa e nós precisamos de quem faça coesão mundial, nacional, nos vários lugares. E acho que a Igreja, com a sua abertura, mesmo sem serem portugueses, que são capazes de se mesticizarem um pouco por todo lado, mas desta abertura a todos, cada um tem o seu contributo, a partir dos seus pontos de partida, mas que não sejam pontos de partido que partam as pessoas, mas sejam pontos de partida que depois cheguem a finalidades comuns, a causas comuns. Os seus cardeais saíram dos seus palácios em Roma. É um sinal, não é só de meterem-se no avião e viajar, isso é fácil. É o sinal de virem para o átrio. Os cientistas saíram dos seus laboratórios e vieram para o átrio. Nós, os crentes, saímos das nossas igrejas e vamos todos para o átrio. E aí percebemos que é um lugar onde é bom estar. Porquê? Porque nos situamos todos no mesmo patamar. Eu diria que no meio deste ruído todo, o fundamental é parar e conversarmos um pouco mais uns com os outros. Para isso temos que nos ouvir, temos que nos sentar, temos que parar, temos que nos ouvir. E o mundo de hoje ouve muito pouco. Eu creio que isso é um ponto fundamental. E esse ouvir-nos já é um passo decisivo para podermos depois entrar em diálogo. Uma iniciativa que deixou surpresas positivas entre os que proporcionam espaços de diálogo em diferentes contextos. Ci sono due dimensioni che non mi aspettavo. Há duas dimensões que não esperava. Por um lado, a multiplicidade dos intervenientes e dos temas, uma variedade que se desenvolveu nos vários horizontes da cultura, da humanidade, da sociedade e da espiritualidade contemporânea. Della società e della spiritualità contemporanea. Em segundo lugar, a surpresa é ligada ao fato que pela prima Em segundo lugar, uma surpresa ligada ao facto de ter sido a primeira vez que o Átrio dos Gentios, promovido por nossa iniciativa, foi desenvolvido e construído de uma forma grandiosa, exclusivamente pela Diocese de Braga e pela cidade de Guimarães, por uma comunidade de crentes e um grupo de não crentes. Credenti e da um grupo de não credenti. Talvez seja necessário convocar mais os gentios. Creio que isto ainda é muito monocolor para o meu gosto. No entanto, acho que um primeiro passo que é muito interessante e que se calhar é preciso continuar, que não basta ficar por aqui, é preciso dar sinais consistentes de que de facto há uma abertura ao diálogo. O interesse pelo diálogo com os não crentes e mesmo o sentir-se
na margem da dúvida e, portanto, na crise da própria fé, é algo a que o Vaticano mesmo não está alheio e, portanto, nunca esteve, nem nunca se considerou alheio. Simplesmente, de facto, consideraríamos, talvez não fosse assim. Eu acho que é importante mostrar que, de facto, é assim. É sempre difícil fazer, naturalmente, um balanço, até porque o Átrio dos Gentios é apenas uma porta que se abre e que, naturalmente, o fundamental está naquilo que nós encontramos por além desta porta, o que quer dizer naquilo que poderá surgir deste Átrio dos Gentios. Com esta iniciativa quisemos efetivamente fazer com que a Igreja de Braga, e não sei se é ousadia também dizê-lo, a Igreja em Portugal, seja este átrio aberto, onde efetivamente fazemos com que as diversas sensibilidades, as diversas culturas, as diversas experiências religiosas possam convergir no sentido de gerarmos fraternidade, sem renunciarmos à nossa própria identidade, mas proclamando, digamos assim, a beleza de acreditar em Deus nos tempos que correm. O culminar de 2 dias daquilo que representou o Átrio dos Gentios. Partilha de saberes, de dúvidas, em espaços onde cabiam diferentes perspectivas de crentes e não crentes. Também a ocasião para apresentar criações artísticas que equacionam a questão de Deus, do transcendente, como a Missa Brevis de João Gil e os Cantate. Encontros de diferentes perspectivas numa arena do diálogo que deixou uma porta aberta na Igreja Católica em Portugal. A experiência de diálogo e de ponte entre o cristianismo e o mundo da cultura, entre a fé e aqueles que manifestam disponibilidade para uma percepção da transcendência. E o nosso destaque vai agora para a rubrica Por Ser Domingo, desta vez com a opinião de Laurinda Alves. Esta semana não posso deixar de referir uma conferência internacional que houve na Gulbenkian durante 2 dias sobre solidão, sobre envelhecimento ativo, sobre solidariedade entre gerações e sobre casos de estudo e um enunciado de boas práticas nesta matéria. Hoje em dia, e sobretudo em tempos de austeridade, a solidão cava ainda mais fundo e tem efeitos ainda mais perversos e mais negativos. E vale a pena, seja em tempos de austeridade ou em tempos normais, vale a pena olhar para quem se sente sozinho. E a verdade é que na Europa, hoje em dia, 1 em cada 10 pessoas ditas mais velhas sente-se muito sozinha, sente-se muito isolada do mundo, muito isolada da comunidade. E é importante nós individualmente e nós enquanto comunidade e nós que temos alguma capacidade de nos influenciarmos uns aos outros, é importante nós interiorizarmos estes números, mas acima de tudo interiorizarmos esta realidade da solidão e do impacto negativo que ela tem e adotarmos estratégias diferentes, olharmos para os nossos vizinhos, e quando digo vizinhos no sentido literal, no sentido de quem é que mora ao meu lado, quem é que vive ao meu lado, quem é que anda à minha volta, e ver quem é que está a precisar. E esta estratégia de olhar para os vizinhos também nos leva a olhar para os próximos, para os nossos próximos. E quem é o próximo? É aquele que está a precisar de mim e que pode estar próximo fisicamente ou pode estar mais distante, mas eu sei que ele existe e posso tentar encontrar maneiras de chegar a esta pessoa ou a esta família e fazer a diferença na vida destas pessoas. Portanto, num tempo em que realmente a austeridade é grande, em que a crise é profunda, vale a pena pensarmos o que é que está nas nossas mãos, o que é que está ao nosso alcance fazer para minimizar os efeitos da solidão e para ir ao encontro dos outros, porque precisamos uns dos outros e ninguém foi feito para estar sozinho e isolado. Ficamos por aqui de hoje a 8 dias. Olhamos a aproximação pastoral da Igreja aos portadores de deficiência. Tenha então um bom domingo e até de hoje a 8 dias.